ela tece uma crítica para você, você vai se sentir ofendido. Não tem porquê, né? Então não faz muito sentido isso. Mas infelizmente, se tratando ainda de cristãos, né, de igreja, eu acredito que isso se dá muito por conta das teologias que foi se infiltrando na igreja, né? Muito bom. Então você tem uma teologia coach, por exemplo, que se infiltrou de um modo na igreja, onde ela te coloca numa posição que você é o único invejado. Parece que você é a última bolagem do pacote, Sim, né? entendeu? E você não inveja ninguém. Uhum. E esse é um perigo. Uau! Entendeu? Porque se nós todos pecamos, todos estão sujeitos a invejar o outro. É Cristo que trata o nosso coração. Né? Então, quando eu me coloco, ou quando eu sou colocado numa posição de todos me invejam, as pessoas, tem fulano invejando o seu casamento, comprou carro novo, conta pra ninguém, porque fulano vai ter inveja de você. Cara, mas e quando a gente inveja? Quem é que conta pra gente? O que é mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum. É que a gente mascara as nossas invejas. Mano, muito bom. Entendeu? Muito Aí bom. criaram até um termo popular, a inveja branca. Isso não existe. Inveja branca, sabia disso não. Tem um termo popular Tem? que eu tô com uma inveja branca de você. Uma inveja da paz? E eu não sei, é tipo isso, como se fosse uma inveja da paz, né? Certo. Mas não faz muito sentido. A inveja, ela tá enraizada no nosso coração. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo em relação a isso, porque graças a Deus, em relação à teologia coach, eu sou bem resolvido. Né? E eu lembro que um dia, eu conversando com o pessoal da igreja, né? E eu lembro, eu pregando sobre a inveja, inclusive, eu disse a eles que eu queria a ajuda deles para que eles fossem um instrumento de Deus para tratar a inveja que eu tinha. E qual que era a inveja que eu tinha? Quando eu via pastores amigos meus no status dele que postava a arte do culto, por exemplo, às vezes eu tinha alguns membros das igrejas desses pastores também no meu WhatsApp. E eu via que chovia de gente que colocava da igreja deles. Por exemplo, você é da Mir. Aí suponhamos que eu tenho contato de alguns membros da sua igreja e do pastor Will, que de fato eu tenho. Então o pastor Will colocou a arte do culto. Daqui a pouco eu vejo lá, Jó colocou a arte do culto, Marcelo colocou a arte do culto, Douglas colocou a arte do culto. Veio aí um status inteiro de arte do culto da Mir. Muito bom. Eu olhava aquela situação e aí eu falei, agora eu vou colocar a arte do culto da minha igreja. Colocava no grupo da igreja. Um colocou, o resto não. Aí eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o pessoal da Mir é tão engajado. E a minha igreja não tem esse engajamento. O que o pastor Will faz? Você entende? Então eu olhei pra eles e disse, gente, ajuda. Porque eu tô com inveja dessa igreja. Porque essa igreja é bem engajada. E a nossa não tem sido engajada. Talvez o problema seja eu, inclusive. Mas me ajuda a tratar a minha inveja. Uau, porque eu queria uma igreja engajada assim. Cara, mas, mano, e aí a galera recebeu isso, mano? E aí a galera estala o olho, porque não é um hábito, normal, né, não de é se comum. ouvir esse tipo de coisa. E eu lembro que no culto seguinte eu postei a arte e disse assim, ajude-me a tratar a minha inveja. Foi assim que eu coloquei. E aí depois eu vi o status de todo mundo com a artezinha do culto. Aí eu fui e coloquei lá, obrigado, vocês estão sendo instrumento de Deus para tratar a minha inveja. Nossa, mano. E por que você acha que a galera tem dificuldade pra confessar suas mazelas, mano? Por exemplo, a inveja, e entre outras, né, mano? Pecados ocultos, pensamentos, enfim, e diversas outras coisas. Porque é muito mais fácil você olhar para o pecado do vizinho. Muito mais fácil, né? Inclusive é o que Jesus repreende, né? Não há nenhum texto bíblico que te ensine a não julgar a atitude do outro. Ele ensina você a não julgar o outro. Mas há nesse mesmo texto, que se não me engano é Mateus 7, ele fala, você pode julgar essa atitude do outro, contanto que você tem uma atitude melhor que a do outro. Que é Jesus condenando o julgamento hipócrita, ou seja, você está vendo um cisco no olho do teu irmão, que é o texto que o texto diz, enquanto no seu olho tem uma trave. Mas é muito mais fácil. Por que Jesus faz uma comparação de algo tão pequeno em relação ao outro e algo tão grande em relação a gente? Porque é muito mais fácil ignorar as grandes mazelas das nossas vidas para dar foco nas pequenas coisas do outro. É muito mais fácil. Por quê? Porque é um modo de mascarar os meus pecados, é um modo de mascarar os meus defeitos. Então eu uso como ferramenta, como estratégia de mascarar os meus defeitos, dando foco no seu.
Colocando o erro do outro em evidência. Exatamente. Quanto mais o erro do outro estiver em evidência, menos eu consigo enxergar. Eu pego o seu erro e coloco ele diante da luz, enquanto os meus estão os mais escuros cômodos da minha vida. Louco demais isso, mano. Entendeu? Louco Então, demais. se torna muito mais fácil viver desse modo. Porque assim, e eu vou dizer, nós não estamos vivendo no modo de Cristo nem no modo do Evangelho. Nós estamos vivendo no modo religioso. Ativou o botãozinho religião, porque a religião ela é especialista em mascarar coisas para que a gente tenha um aspecto de santidade. Nós estamos diante de pessoas que estão orando dizendo: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse fariseu. Nossa, mano. Enquanto o fariseu está orando: Senhor, eu sou um pobre pecador, tem misericórdia de mim. Nossa. Louco isso, Então é muito mais fácil eu colocar a luz, que não sei nem se pode ser chamada de luz, mas uma luz talvez que seja a minha própria luz e não a luz de Cristo, porque a luz de Cristo ela quer iluminar as nossas vidas. Uma vez que ela ilumina as nossas vidas, ela nos torna luz. Uma vez que ela nos torna luz, aí sim nós iluminaremos o mundo, né? Então essa luz é uma luz própria, é uma luz de justiça própria, uma luz, uma pseudo-luz, que é uma falsa luz, não é a luz do Evangelho nem a luz de Cristo. Mano, e eu coloquei uma frase esses dias, né? Que nós temos que tomar cuidado para que as nossas críticas não estejam mascaradas de uma religiosidade, né? E é muito isso que você falou. E, mano, ainda, já que nós entramos nesse assunto, e assim, Wanderson, no seu entendimento, né, mano? Como levar, porque vamos né, pra galera que tá ouvindo, vamos pôr aqui, a galera tá nesse X, certo? Tá nesse X, só vendo o erro das outras pessoas, todo mundo tem inveja de mim, eu não tenho inveja de ninguém, eu sou o melhor, a pessoa é a pior. Sim. Como tirar a pessoa desse X, né, de que ela não consegue enxergar o pecado dela e levar ela pro outro X, que é o X do, peraí, eu também já invejei um dia. Sim. Eu também sou uma pessoa que penso coisas ruins. Eu já tomei atitudes ruins, tomo algumas atitudes ruins até hoje. Como você acredita que dá pra tirar a pessoa desse X e levar pro outro, mano? Quer mais uma aguinha, mano? Acabou que não tem água aí ainda. Água aqui. Bom, eu acredito que isso só pode ser feito com a pregação da palavra e com a oração. E obviamente, quando eu exponho esse tipo de coisa para a igreja, dizendo eu tenho inveja, automaticamente as pessoas elas vão te olhar e vão dizer: cara, ele tem inveja. Será que eu também não tenho inveja? No caso é ser um pouco mais humano, assim, vulnerável. Mostrar um pouco a vulnerabilidade da nossa humanidade. Exatamente. É o primeiro passo, vamos dizer assim. Com certeza. A religião ela te coloca numa posição de super crente. Né? Então ela faz com que você se sinta mais do que você de fato é. Então eu acredito que são esses passos, a exposição da palavra, não a palavra como eu acho que ela é, mas como ela é, né? O Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Ele, né? Nós podemos ter bons argumentos, mas o Espírito Santo é o argumento. Agora, o nosso exemplo como liderança, se tiver alguém que é líder ouvindo, é isso. O seu exemplo como liderança. Você não precisa ser super crente. Você não precisa dizer: não, eu não sinto inveja de ninguém. Não, eu não sinto ódio. Sabe? Eu não tenho mágoa. Você não precisa. Você só precisa dizer: eu às vezes tenho, mas eu peço pro Espírito Santo me limpar. Uau. Eu peço pra palavra me limpar. Uau. Entende? Então, quando eu me coloco nessa posição de dizer para a pessoa, eu também sei, porque eu estou dizendo para ela aquilo que Jesus diz, aquilo que a palavra diz sobre Jesus, que em todas as coisas ele foi tentado. E por que ele é o sumo sacerdote sobre as nossas vidas? Porque ele passou por todas as coisas que nós passamos e entende exatamente o que nós passamos, e por isso ele pode interceder como alguém que viveu o que nós estamos vivendo. Nossa, mano, isso é louco. Você entendeu? Então quando eu digo a em pessoa... tudo ele foi tentado, em tudo. Exatamente. Tudo que nós fomos tentados, ele também enfrentou as mesmas tentações. As mesmas paixões. Contudo, sem pecado, como diz a palavra. Só que o texto é enfático em dizer que ele foi tentado em tudo para simplesmente ninguém poder dar a desculpa a Jesus. Olhar para ele e dizer: você não sabe o que eu estou passando. Porque ele vai poder olhar para nós de volta e dizer: eu sei. Muito bom, mano, muito bom. E assim, dizer que Jesus foi tentado em tudo é louco, porque dá-nos um entendimento e traz uma base. Eu acredito que é para aquilo que Lutero disse, né? Que a tentação é o pássaro voando sobre a sua cabeça. Sim. Como que você vai impedir que um pássaro voe? Então assim, a tentação é algo que vem, não tem
como você simplesmente não quero ser tentado nessa área. Não tem É o como. pássaro voando sobre a cabeça. Mas o pecado é você permitir que ele faça um ninho em cima da sua cabeça. Quando você permite que ele faça esse ninho em cima da sua cabeça, é onde você peca. Então em tudo somos tentados, mas acredito que quando a pessoa confessa isso, ela tá impedindo de criar ninho ali, que é o que você fez. Chegou Sim. Galera, tô com inveja, mano. Sim. E eu preciso ser tratado nisso. É porque durante muito tempo isso foi demérito, né? Você expor seus defeitos é um demérito. Sim. Né? Só que quem não confessa fraqueza, posteriormente ele vai ter que confessar pecado. O que é muito mais delicado de ser tratado depois, Sim. né, mano? E A se tentação ele é não mais fácil. confessou a fraqueza, é muito possível que ele não vai confessar o pecado também. Essa é a grande questão. Se a tentação que é algo que todo mundo passa, inclusive o Exatamente. nosso mestre Jesus, e ele não teve condições de Por ir que, lá. que tem um texto falando sobre a tentação dele, gente? Entendeu? Por que tá lá? Por Ele quê? poderia passar ileso, porque ele não pecou. Ele é o que nos salvou. É o Cordeiro Imaculado. Por que existe um texto dizendo que, mesmo diante dessa vida épica que Cristo viveu, tem um texto dizendo que ele foi tentado? Não tá à Nossa, toa. cara. Mano, muito bom, Você irmão. entendeu? Então, Muito tipo bom. assim, no que somos tentados, né? Tiago escreve, o João. Somos tentados nas nossas próprias concupiscências, nas nossas próprias paixões. E é interessante que esse mês eu estou fazendo devocional nas cartas de Paulo aos Coríntios. E hoje eu estava lendo o capítulo 10 da primeira. E nesse texto, calhou, né, de estar escrito lá justamente o que nós estamos tratando. Deus não permite tentação maior do que você pode suportar. E certamente Ele te dará sabedoria para não cair nela. Nossa, mano. Que loucura, irmão. Entende? Então, tipo assim, o pecado ele sempre tá batendo a porta. Sim. Né? Só que cabe a nós abrir ou não. E aí depende da nossa dependência, né? Muito Nós louco estamos isso. independentes do Espírito, se nós estamos dependentes de qualquer Boa. outra coisa que não seja o Espírito Boa. e a palavra. Então, pra tirar, né, só pra gente concluir essa parte, pra tirar a pessoa desse X e colocar nesse X, o primeiro passo é tirar então essa casca da religião Com da- certeza. das nossas vidas e Com certeza. meter o peito e falar, gente, tô sendo tentado nessa área aqui, preciso da ajuda dos irmãos em oração pela Exato. minha vida e tal, e Exato. pra cima. É isso. Me lembro